Você está preparado para o que eu vou te mostrar hoje? Porque essa semana, na China, aconteceu algo que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Mas não é filme, é real. Robôs humanoides subiram ao palco e começaram a dançar. E não foi uma dancinha robótica, travada, mecânica. Foi uma apresentação sincronizada, fluida, precisa, quase artística. E é realmente impressionante o que eles foram capazes de fazer ali. Se você quer ver mais, fica com a gente. A apresentação fez parte de uma demonstração pública de tecnologia envolvendo novos robôs humanoides desenvolvidos por empresas chinesas de robótica avançada. E esses robôs são equipados com sensores de equilíbrio em tempo real, sistema de visão computacional, agregado também a uma inteligência artificial e motores de altíssima precisão nas articulações. Eles conseguem ajustar o centro de gravidade a cada milissegundo. É espetacular como eles giram, como eles se inclinam, como eles pulam, como eles mudam o ritmo. Tudo isso em perfeita sincronia. Sem cair, sem hesitar. E o mais impressionante, eles dançam juntos. Numa coreografia coordenada, com movimentos simultâneos, como se tivessem ensaiado durante meses. Mas atenção, eles não ensaiaram, eles aprenderam. E é aqui que a coisa começa a ficar séria, porque dançar exige equilíbrio fino, excelente percepção espacial e uma coordenação muito complexa dos movimentos, com microajustes constantes. E durante décadas, esse tipo de controle motor foi considerado um dos maiores desafios da robótica. Mas e agora? Agora eles estão fazendo isso em público, naturalmente, com estabilidade quase humana. O que antes parecia distante, agora está no palco. Mas se você achou isso impressionante, espere para ver o que vem por aí. Uma outra matéria divulgada recentemente mostrou algo que vai além da dança. Um robô humanoide com movimentos praticamente idênticos ao de um ser humano, também fabricado na China. E não se trata apenas de andar. Estou falando de um movimento de ombros com uma rotação natural, uma flexão de coluna com uma distribuição de peso muito realista. E o movimento das mãos com delicadeza, umas passadas suaves, uma mudança de postura que é muito orgânica. E em alguns vídeos, se você colocar lado a lado com uma pessoa, você vai precisar olhar 2 vezes para perceber qual é qual. E não é mais aquele robô durão, mecânico. É fluidez, é a engenharia imitando os músculos, os tendões, o equilíbrio humano. E quando esse robô foi apresentado na China, algumas pessoas duvidaram, pensaram que se tratava de alguém ali fantasiado, né? E que simulavam um humanoide, mas os engenheiros fizeram questão de abrir o tecido e mostrar que o que estava ali era realmente um robô. E isso foi realmente um choque para todo mundo. Esses novos modelos, eles utilizam atuadores elétricos de alta densidade, algoritmos de aprendizado pelo reforço e simulações físicas para treinar movimentos milhares e milhares de vezes em um ambiente virtual. Eles também têm sensores espalhados pelo corpo inteiro. E antes de executar um movimento real, o robô já viveu aquele movimento milhões de vezes em simulações digitais. Então ele aprende a cair, ele aprende a ajustar, ele aprende a corrigir, até que quando ele começa a manifestar isso no mundo real, sabe, parece que é uma pessoa, de tão natural que fica. Agora vê só, durante muito tempo, muitos séculos, o que diferenciava os homens das máquinas era o movimento. A máquina era rígida, era muito previsível e também tinha suas limitações. E nós, humanos, somos flexíveis, adaptáveis, a gente é criativo. Mas quando a máquina começa a dançar, quando ela equilibra o próprio corpo, quando ela ajusta a postura como se fosse um ser humano, aí a linha começa a ficar muito tênue. E isso não é necessariamente algo ruim, mas é algo grande, muito grande. E o que é que significa para o futuro? Esses robôs podem ser usados em indústrias perigosas, em resgates em áreas de risco, em hospitais, em assistência a idosos, em ambientes onde o corpo humano é vulnerável. Mas também levanta perguntas do tipo assim, poxa, se eles podem dançar hoje, o que é que eles não vão fazer daqui a 5 anos? Se eles conseguem imitar os nossos movimentos, até onde vai essa imitação? Na apresentação não foi apenas a tecnologia, foi a reação das pessoas que impressionou. Algumas aplaudiram empolgadas e outras assistiram em silêncio. Porque no fundo todo mundo percebeu, nós estamos atravessando uma nova fase na história, não é mais teoria, não é mais promessa,
está acontecendo ao vivo, no palco, diante de nós. E talvez no futuro a gente olhe para essa apresentação como olhamos hoje para os primeiros aviões, ou então para o primeiro computador, algo que parecia curioso, mas que na verdade marcava o início de uma revolução. E eu te pergunto, você está se sentindo empolgado com isso? Ou você se sente amedrontado com tudo isso? Porque uma coisa é certa, os robôs não estão mais apenas montando carros, eles estão dançando, aprendendo a se movimentar, conversando, compreendendo. E isso muda tudo. E se você gosta do nosso conteúdo, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de comentar aqui embaixo, impressionante, para receber ainda mais conteúdos assim. Curte também, ajuda a gente a compartilhar esse material com outras pessoas. Que Deus abençoe você.